Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Mais uma vez eu aqui gravando vídeos e dessa vez eu quero construir uma reflexão behaviorista de uma proposição. Essa proposição é a seguinte: nós somos seres históricos. É possível que você já tenha ouvido alguém dizer essa frase. E quando nós tomamos essa proposição como uma premissa para a construção de raciocínios behavioristas, nós chegamos a derivações interessantes, complexas e também variadas, entende? E que têm implicações das implicações. O primeiro fato que nós nos deparamos com a ideia, com a proposta de que somos seres históricos, é de que tudo que acontece na nossa vida chega até nós por meio da nossa história de vida. Tudo aquilo que você acessou nas vivências sociais, no seu trabalho, na sua família, no seu círculo de amigos, tudo que você viu nos filmes, nas músicas, nas redes sociais, tudo isso chegou até você, direto ou indiretamente, e as informações também que chegaram até você por essas mídias, direto ou indiretamente, afetam o modo como você funciona. Você opera sobre essas condições de estímulo, entende? Tudo está na sua história. O seu funcionamento comportamental depende inteiramente da sua história de vida, entende? É uma conclusão interessante e ela vai ter várias derivações. Uma delas é de que se o nosso funcionamento comportamental deriva inteiramente da interação que temos com o meio, com o ambiente no qual a história da nossa vida se dará, e se dá na verdade, né? Então quer dizer que o estudo do comportamento humano é extremamente complexo. Não apenas do comportamento humano, mas do comportamento dos outros seres vivos também. E a mesma lógica se aplica aos outros seres vivos. Eles também são seres históricos. O cachorro que você tem na sua casa é um ser histórico, ele tem uma história, entende? E o comportamento dele, em certa medida, foi determinado por essa história. E a coisa fica mais complexa ainda quando nós vemos que a nossa história de vida é só um fragmento dentro de uma história maior ainda, que é a história da nossa sociedade, né? Que está dentro de uma história maior ainda, que é a história da humanidade, né? A história da humanidade está dentro de uma história maior ainda, que é a história filogenética da vida na Terra. Entende? E aí se você pegar a história da Terra, depois a história do Sistema Solar, da galáxia, assim vai indo. É mais ou menos como aquelas bonequinhas russas que você tira uma camada e tem outra dentro, aí tira uma camada e tem outra dentro. E cada camada é mais complicada que a outra. Uma analogia talvez mais apropriada seria a de subir uma montanha. Você sobe uma montanha para ver o que tem do outro lado. Só que quando você chega no pico e olha do outro lado, na verdade você vê uma montanha maior ainda. E aí você sobe essa montanha e vê outra maior ainda. Cada conjunto de variáveis parece ser maior conforme ele se afasta de nós. Você tem a sua história de vida, que de certo modo é pequena em relação à história da sociedade, que é pequena em relação à história da humanidade, que é pequena em relação à história da vida na Terra e assim sucessivamente, entende? Então, cada vez mais, quanto mais você expande o processo de esquadrinhar as variáveis, mais você percebe que as variáveis aumentam em número e as relações entre essas variáveis aumentam muito de complexidade, quanto mais se afastam de você, entendeu? Então a coisa fica cada vez mais complicada conforme você vai detalhando o estudo, né? E aí o que acontece? Considerando que nós somos seres históricos e que a nossa história está dentro de uma história maior e que essa história maior está dentro de outra que é maior ainda, acontecem algumas coisas, alguns fenômenos interessantes na hora de se estudar o comportamento humano. Porque, como eu mencionei, devido ao número incrível de variáveis, um número colossal, inimaginável dependendo da situação, e de relações complicadas entre essas variáveis, torna-se muito difícil fazer um estudo do comportamento humano. E às vezes, para driblar essa complexidade, alguns autores, alguns teóricos começam a inventar ficções
sobre causas do comportamento e colocam essas ficções em um lugar inacessível, que é dentro das pessoas, e não na história de interação dessa pessoa com contextos complexos, entendeu? Isso faz com que a pessoa se isente de estudar toda a múltipla complexidade por trás da ocorrência de determinados eventos comportamentais, entende? Vou dar um exemplo aqui. Suponhamos que você está na rua e percebe que tem dois caras se estranhando, querendo sair no braço. De repente, um dá um soco na cara do outro. E aí você pensa, o que causou essa ação? O que causou esse soco? Aí pode chegar um teórico ali, né, que se esquiva das complexidades históricas relacionadas à ocorrência de um comportamento, e esse teórico vai dizer, o que causou esse soco foi a raiva. Na hora você pensa, poxa, é plausível essa afirmação, né? Porém, pensando um pouco mais detalhadamente, você vê que tem um problema aí. Um problema de circularidade da afirmação. Então o cara está dizendo que o soco foi causado pela raiva. E aí quando você pergunta, tá, mas o que prova a hipótese de que é a raiva que causou o soco? Aí o cara diz, é o próprio soco que o cara deu. Se ele deu o soco, só pode que ele está com raiva. E aí você percebe que o cara inventou uma hipótese para explicar um fato, aí depois usa o próprio fato que ele está tentando explicar como prova de que a explicação é correta. É uma circularidade ingênua e que também negligencia toda a complexidade das variáveis históricas e atuais implicadas na mudança de probabilidade de você se comportar da maneira X ou Y, entende? Mas aí você pergunta, tá, beleza, esses caras estão se esquivando e inventando ficções. Mas ninguém vai acreditar nessas ficções, porque se você demonstrou a circularidade, a pessoa vai descartar aquela explicação. Pior que não, é fácil notar a circularidade em exemplos simples como esse. Mas os caras elaboram ficções muito elaboradas, teorias psicológicas inteiras, entendeu? E aí fica muito mais difícil perceber a circularidade da coisa, entende? Mas ainda assim não deixa de ser uma explicação circular ou no mínimo fictícia. No mínimo fictícia, e que de fato está se esquivando de estudar o que realmente explicaria a ocorrência do comportamento. Porque é muito fácil dizer que foi a raiva que causou o soco. É muito fácil dizer que pensamento causa sentimento que causa comportamento. É uma lógica linear, muito simplória e mecanicista. E para ironia da coisa toda, nós, behavioristas, é que somos acusados de mecanicismo, quando que não tem nada a ver, entende? Porque o modelo de explicação que nós utilizamos é o das relações funcionais. A grosso modo, dizendo assim de uma maneira bem básica, essas relações funcionais são relações de dependência entre fatores, entre variáveis, entre aquilo que você faz e aquilo que aconteceu antes de você fazer, e também aquilo que aconteceu depois que você fez. E tudo isso é complicado porque, como eu disse, são muitas variáveis e elas se ramificam de formas complexas, elas seguem uma espécie de linha do tempo. Você tem a história, né? E aí tem um recorte dessa história que é a sua história de vida. E dentro dessa história de vida você pode recortar várias vezes ali e vai perceber que dentro de um recorte, né, que a gente recorta, né, um fragmento da história para ficar mais fácil de estudar, porque a quantidade de variáveis, como eu falei, é grande demais se relacionando de formas complexas. Aí você vai lá naquele recorte de tempo e vê que a passagem do tempo envolve muitas variáveis e elas estão sobrepostas de formas muito complicadas nesse processo em que o tempo acontece, entende? Mas mesmo assim a gente não pode se esquivar de estudar isso, porque é aí que você encontra uma linha lógica plausível para explicar por que a pessoa se comporta como ela está fazendo.
entende? Em vez de inventar uma ficção e colocar dentro da cabeça da pessoa, você estuda o que acontece quando a pessoa se comporta, antes e depois dela ter se comportado, a história de vida dela, tudo o que aconteceu e as maneiras pelas quais o que aconteceu pode ter afetado o modo como ela funcionou. Aí você começa a encontrar algumas explicações minimamente plausíveis. Eu digo minimamente plausíveis porque a complexidade da coisa é muito grande. A gente não pode subestimar a complexidade do comportamento humano. E criar ficções é uma forma para explicar o comportamento, inventar causas e colocar essas causas dentro do organismo para elas serem inacessíveis e, portanto, não verificáveis, é uma forma de subestimar a complexidade do comportamento humano. Então a mensagem desse vídeo de hoje é essa: somos seres históricos, complexos e não podemos ser explicados por meras ficções do que acontece dentro de nós. Beleza, pessoal? E como sugestão de leitura, vai esse livro aqui, ó, Sobre o Behaviorismo, escrito pelo próprio Skinner. Eu tenho um apreço especial por esse livro, porque foi o primeiro livro sobre behaviorismo que eu li. E eu li, a princípio, para criticar, entende? Eu não era behaviorista. E aí eu comecei a ler, cara, e lá pela 20ª página, eu já era behaviorista, entendeu? Então eu tenho um carinho muito grande por esse livro. Eu li na época da faculdade, se não me engano, em 2012, mas eu comprei para ter aqui em casa, né, deixar ele na estante, de vez em quando dar uma folheada, me deliciar com essas palavras de Skinner. E você que vai ler, leia com cuidado, raciocine com calma sobre as proposições que ele coloca nesse livro aqui, beleza? Muita gente critica o behaviorismo de maneiras infundadas. Isso acontece, inclusive, por parte, ou principalmente, né, por parte dos próprios psicólogos e, às vezes, professores de psicologia que talvez não se dedicaram um pouco mais demoradamente às leituras. Então, a recomendação de leitura de hoje é essa daqui. E se você gosta de vídeos assim, que falam sobre ciência, que refletem filosoficamente sobre conhecimentos científicos, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para algum amigo que você acredita que gosta desses assuntos, né? E é isso aí, obrigado pela visualização e até a próxima.